E aí, nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa. Como usar uma sabedoria de mais de 2000 anos, a dos estoicos, para transformar de verdade o ano que está começando. O foco aqui vai ser a saúde, mas essa filosofia ela vai muito além. 2025 já é passado, um ciclo se fechou. A grande questão é como a gente garante que 2026 seja um ano de conquista e não só uma repetição do que já foi. É isso que a gente vai descobrir. Ok, vamos começar com um pensamento forte. Essa frase do imperador Marco Aurélio, ela não é para ser pessimista, muito pelo contrário. A ideia é trazer uma urgência, sabe? Uma clareza de que a vida é finita. Cada momento, cada escolha, cada garfada, tudo importa. Era com essa mentalidade que os estoicos viviam e é essa mentalidade que a gente vai usar para construir um 2026 realmente diferente. Sabe, antes de planejar o futuro, a gente precisa encarar o passado com total honestidade. E a pergunta não é sobre quantas metas foram batidas, é mais fundo. Será que foi um ano vivido de verdade, com consciência, ou foi mais no piloto automático? As ações foram alinhadas com o que se acredita ou foram só reações ao que acontecia? É uma reflexão que pode ser um pouco desconfortável, mas é o primeiro passo, e é fundamental. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Esta análise não é mais um daqueles conteúdos de Feliz Ano Novo que a gente esquece na primeira semana de janeiro. Pense nisso como um manifesto, um chamado à guerra contra a procrastinação, contra as desculpas que a gente conta para si mesmo sobre a nossa saúde. A sabedoria antiga nos dá um mapa, e a hora de começar a caminhar é agora. Bom, a primeira grande lição dos estoicos é a tal da disciplina da percepção. A ideia central é simples e genial. Não são as coisas que acontecem que nos abalam, mas o que a gente pensa sobre elas. E isso, gente, se aplica perfeitamente à saúde. O problema quase nunca é a pizza em si, mas o julgamento que a gente faz sobre comer a pizza. E olha só essa citação do Marco Aurélio, ela resume isso perfeitamente. A batalha pela saúde, pela energia, pela disciplina, ela acontece primeiro aqui, na nossa mente. Aquela ansiedade de preciso começar a dieta, o sentimento de culpa depois de comer algo proibido. Tudo isso nasce das nossas percepções, não de um fator externo. E o mais legal é que os estoicos já tinham um nome para essas historinhas mentirosas que a gente se conta. Fantasiae, ou impressões falsas. São aquelas ideias que a gente aceita como verdade sem nem questionar. E são justamente essas historinhas que sabotaram a saúde de muita gente em 2025. Vamos desmascarar as 5 mais comuns agora. Essa aqui é um clássico, né? A desculpa número 1. E a comparação que o slide faz é brutal de tão honesta. É só parar para pensar um pouquinho. Quanto tempo vai embora rolando feed de redes sociais, respondendo mensagens, vendo séries? Se soma tudo, dá tranquilamente tempo para preparar uma refeição. A realidade estoica nos força a admitir, não é falta de tempo, é falta de prioridade. É uma escolha. Ponto final. Essa é outra ideia que está tão enraizada que parece verdade absoluta. Mas a biologia conta uma história diferente. Pensa nos nossos ancestrais. Eles não tinham pãozinho francês no café da manhã e mesmo assim tinham energia para caçar por horas. É que o nosso corpo é uma máquina incrível, projetada para usar gordura como uma fonte de energia super limpa e estável. Essa ideia de que a gente precisa de carboidrato o tempo todo é muito mais marketing do que biologia. Gente, por décadas a gente ouviu que a gordura era o grande vilão, certo? Mas o que a ciência mais recente mostra é que o problema de verdade é a inflamação crônica. Gorduras boas e naturais, como a do abacate, do azeite, dos ovos, são essenciais. O que realmente faz mal, o que inflama o corpo, é outra coisa. É o açúcar, são os grãos, são os óleos processados de soja, milho, canola, essa turma toda. Essa aqui é a mentira da autossabotagem. É a desculpa de quem tenta pela metade. Para fazer um verdadeiro reset no metabolismo, o começo precisa ser com compromisso total. Fazer as coisas mais ou menos, uns 80%, não dá ao corpo a chance de virar a chave de verdade e começar a colher os benefícios. É preciso ter honestidade com o próprio esforço antes de julgar o resultado. E para fechar, a mãe de todas as desculpas. A campeã. Sêneca, um dos grandes estoicos, já falava sobre isso há 2000 anos. 2000 anos. Ficar esperando o momento perfeito é a receita certa para o arrependimento. 2025 inteiro pode ter sido jogado fora por causa dessa mentalidade. A realidade estoica é direta. Só existe um tempo para agir. Agora. Beleza? Mente limpa, percepções ajustadas. E agora? Agora a gente parte para a ação.
Porque não adianta nada ter a teoria toda bonita na cabeça se ela não vira prática, né? Para os estoicos, filosofia era para ser vivida. Então é hora de transformar todo esse conhecimento num plano claro, num protocolo que dá para seguir. E o que eu acho simplesmente genial nesse slide é como as 4 virtudes principais dos estoicos se encaixam perfeitamente nas escolhas alimentares. É tipo assim: sabedoria é saber o que te faz bem e o que te faz mal. Justiça é dar para o seu corpo o que é justo para ele, o que ele foi feito para receber. Coragem é ter peito para dizer não obrigado naquele jantar de família. E temperança é saber a hora de começar e, principalmente, a hora de parar de comer. A saúde vira um exercício de caráter. Então, o plano de batalha para janeiro se divide em 2 etapas bem simples e diretas. Primeiro, uma eliminação total nos primeiros 14 dias. É uma limpeza geral para dar um reset no sistema. Depois, nos próximos 16 dias, uma fase de otimização, onde a gente constrói em cima dessa base sólida. Simples, claro e eficaz. A primeira fase tem que ser radical, sem meio termo. Porque, vamos combinar, resultado mais ou menos vem de esforço mais ou menos. A lista é bem clara. Tudo que é fonte de inflamação e bagunça metabólica para a maioria das pessoas sai de cena por 14 dias. O objetivo aqui é um só: clareza total para o corpo. E aí, no lugar de tudo isso que a gente tirou, entra o quê? Comida de verdade. Simples assim. A base da alimentação vira aquilo que constrói e nutre o corpo de verdade. Proteínas de alta qualidade, gorduras saudáveis e uma montanha de vegetais coloridos. É como se a gente voltasse para as configurações de fábrica do nosso corpo. E para não parecer uma coisa de outro mundo, olha só como um dia típico pode ser. De manhã, jejum e um pouco de movimento. Na hora do almoço, a primeira grande refeição. E à noite, a segunda. Viu só? Nada de outro mundo. Um padrão super simples que descomplica tudo e mostra que é totalmente possível de encaixar na rotina. Ok, a gente já ajustou a mente, já tem o plano de ação. Mas e na hora do vamos ver? Quando a vida real acontece, com seus estresses e tentações. É aí que entra a terceira e talvez a mais importante disciplina estoica, a da vontade. É aqui que a gente constrói a nossa fortaleza mental para não só começar, mas para continuar. Amor fati. Esse conceito é um dos mais poderosos do estoicismo. Não é sobre aceitar os erros de 2025 de forma passiva. É sobre amar o que aconteceu, porque foi aquilo que trouxe a clareza de hoje. Pensa assim, a pessoa foi lá, jacou na festa. Em vez de se culpar, ela olha para aquilo e pensa: ok, isso aconteceu e me mostrou exatamente onde eu preciso ser mais forte. Entende? O erro vira combustível, o obstáculo vira o próprio caminho. E essa frase do Marco Aurélio é um empurrão que faltava, né? O passado já foi. O que interessa é o que se faz agora. Não adianta só saber o que é certo, ou ficar falando sobre o que vai fazer. A única coisa que importa é fazer, é ser. E tem mais um truque estoico aqui: assumir a responsabilidade publicamente. Criar um tipo de contrato consigo. Não é para se mostrar nada disso, é sobre criar uma camada extra de compromisso. Quando a gente se compromete, talvez até compartilhando com alguém de confiança, desistir simplesmente deixa de ser uma opção. O sucesso se torna quase inevitável. Bom, chegamos na reta final. Hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça. A percepção correta, a ação planejada e a vontade de ferro. A revolução de 2026 não começa no dia 1º de janeiro com uma promessa vaga. Ela começa agora. Tipo, agora mesmo. Na próxima decisão, no próximo prato de comida. Então, para resumir, o que a gente tem é um verdadeiro kit de ferramentas estoico para 2026. Primeiro, uma lente nova para enxergar a realidade sem desculpas, a percepção. Segundo, um mapa claro do que fazer, a ação. E terceiro, um motor interno que não te deixa parar, a vontade. Com isso em mãos, a mudança deixa de ser quem sabe um dia, e vira um projeto com começo, meio e sucesso. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade é a pergunta. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. 2026 pode ser só mais um ano, uma continuação de 2025, com os mesmos hábitos, as mesmas desculpas e os mesmos resultados. Ou pode ser o começo de uma revolução. Uma revolução que começa no prato, mas transforma a vida inteira. Os estoicos nos mostraram o caminho. A escolha, como sempre, está nas mãos de cada